Obrigado, Patrícia. Olá a todos, boa tarde. Muito obrigado pela presença nesse webinar que minha expectativa é de que desvende algum dos temas polêmicos, temas difíceis, complexos do contencioso de patentes que a gente enfrenta no nosso dia a dia. E para guiar a gente nessa jornada, nessa discussão, como a Patrícia falou, temos duas feras aqui no mundo jurídico, o Rodrigo e a Carol. E eu tenho certeza que com eles vai ser um debate extremamente enriquecedor e esclarecedor, né? Então eu não vou mais perder muito tempo, vamos lá dar início a esse debate que eu estou bastante ansioso. E vou começar com uma pergunta para os dois, assim, sobre desses três temas que a gente selecionou, né? Que é a parte da arguição de nulidade de patente em ação de infração, né? Essa possibilidade de arguir a nulidade de patente como matéria de defesa em ação de infração, né, que está prevista na nossa Lei da Propriedade Industrial, no artigo 56, tem sido objeto de controvérsia já há algum tempo, pelo menos desde quando eu comecei aqui no escritório, lá pelo 2007, já se discutia esse tema, tá? Especialmente em relação, quando pensa também na competência do juiz estadual, né, se o juiz estadual teria essa competência de analisar essa questão de nulidade da patente como matéria de defesa e, eventualmente, um risco de decisões conflitantes, uma vez que também é possível buscar a nulidade dessa patente na Justiça Federal. Né? O STJ, numa decisão recente, se não me engano, acho que de setembro, ele admitiu a possibilidade de arguir incidentalmente a nulidade da patente nessa ação de infração, tá? Sob o fundamento de que o réu não pode ser obrigado a ajuizar uma ação própria para discutir a validade da patente. Então, já transfiro a palavra, pode ser, vamos começar pela Carol, né, Rodrigo? Como Boa. você avalia, Carol, essa aplicação prática desse dispositivo? Aquele que é acusado de infração pode arguir a nulidade de uma patente, tanto em contestação quanto em uma ação autônoma, ou deve escolher um ou outro, ou ele teria que escolher, entendeu? Tipo, ou arguir a nulidade apenas como na contestação e não na ação de nulidade, ou apenas na ação de nulidade e não na contestação, ou em ambos. Enfim, gostaria de ouvir a sua opinião a respeito. Obrigada, Bernardo. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz, estava comentando até antes com o pessoal que a gente está tão acostumado a só evento de processo, o pessoal do processo, que fica um pouco limitado. E a advocacia, o contencioso, que é o que eu faço, normalmente não existe só na base do processo, né? E IPI é um dos temas que mais me estimula a estudar, o que hoje em dia é super importante. E esse tema em particular foi um tema que eu pensei muito quando eu escrevi minha tese. A minha tese é sobre boa-fé processual, e a minha ideia era trazer um dever de coerência do judiciário para as decisões. Eu ainda fico muito indignada com o nosso sistema admitir decisões contraditórias. E com o fato de que nós, advogados, admitimos que isso aconteça. De haver situações em que é possível cada juiz decidir de uma maneira e a gente achar que isso é minimamente razoável dentro de um Estado de Direito, que, na minha opinião, não é. E esse foi um problema quase que invencível, porque, se por um lado o artigo 37 manda ter coerência de todos os órgãos do poder público, inclusive o poder judiciário, então o artigo 37 da Constituição é aplicável ao poder judiciário, a gente tem situações como essa que realmente, pela letra da lei, comportam, enfim, a gente vai falar também de suspensão por prejudicialidade, comportam em algum momento decisões conflitantes, e isso não pode acontecer. Então, a minha leitura, e aí já vou pedir desculpa, a minha leitura é uma leitura de um processualista, sabendo que tanto no contencioso de patentes quanto em outros ramos, como por exemplo o tributário, o processo ele se apresenta de uma maneira um pouquinho distinta. Por mais que não haja dispositivos legais em sentido contrário àquilo que consta no CPC, a gente sabe que o contencioso, principalmente de patentes, ele tem características próprias para além daquilo que está na lei especial. Então, pensando meramente como processualista, já partindo de uma premissa que eu acho que é um pouco do STJ, eu não posso suprimir direito de defesa. Então, esse é o primeiro ponto. Eu não tenho como criar qualquer tipo de obstáculo ao exercício do direito de defesa. Principalmente, eu não tenho como dizer, olha, você só vai poder exercer o seu direito de defesa se você ajuizar uma ação, tornando quase
que uma ação nova condicionante ao exercício do direito de defesa. E isso a gente não pode ter no nosso sistema. O nosso sistema não comporta esse tipo de trava. Toda matéria que eu tenho para me defender, eu posso utilizar em atenção ao contraditório e ampla defesa. Agora, o que o sistema faz com isso é que são elas. Ou como isso vai ser interpretado é que são elas. E do jeito que está hoje, e enfim, o Rodrigo vai explicar melhor, a gente tem uma controvérsia importante justamente nesse sentido, Bernardo. Olha, eu posso apresentar como defesa. Me parece que dizer que eu não posso me defender é mais problemático. Agora, o que vai acontecer com essa defesa, os efeitos de eventual decisão acolhendo essa defesa, que são elas. O juiz, que eu posso me defender, eu posso, mas o juiz pode decidir. E se ele decidir? Porque a lei diz que eu posso me defender, mas não diz que ele pode decidir. De repente ela diz, você pode se defender e eu posso concluir que eu vou ter que propor uma ação também perante a Justiça Federal. Então, assim, a lei ela cria o problema, mas ela não traz a solução. Agora, dizer você não pode se defender, isso eu acho que já não dá. Agora, como a gente está hoje, enfim, como eu disse, o Rodrigo vai falar, eu vou ter aqui uma decisão meramente prejudicial, que eu acredito que é mais ou menos como o STJ tem entendido, uma decisão meramente prejudicial que vai ter efeitos só entre as partes, não vai ter o efeito que teria a ação de nulidade, mas isso também não parece certo, porque eu posso ter uma contradição justamente sobre algo que é matéria de ordem pública. Ou seja, assim, resumo da ópera, acho que o que eu posso concluir assim do que eu tenho para dizer no momento inicial é: a gente tem um problema de contradição autorizada pelo sistema que a gente não pode admitir, da mesma forma que a gente não pode inibir o exercício do direito de defesa. Eu acho que daria para todo mundo partir disso. Eu não posso criar qualquer tipo de condição ao exercício desse direito. Agora, o que eu vou fazer a partir do direito exercido é que são elas. Na verdade, era justamente isso que eu ia falar, pegando o gancho, inclusive, de um artigo que está numa coletânea que foi organizada pelo Mazola e foi escrito pelo Felipe Barreto Marçal e pelo Maurício Antunes. Que eles Uhum. falam que, olha, o problema existe, e é curioso que esse livro sobre propriedade industrial e processo, ele tem inúmeros artigos sobre esse problema. E são artigos que você vai lendo e você vê que assim, todo mundo enxerga que é caótico, cada um vai dando uma solução diferente, mas causa uma certa angústia, assim, um tema que era para ser simples, é competência, sabe? E virar um problema desse tamanho. E eu acho que a solução dos dois é muito boa, de realmente aplicar a cooperação. E a gente tem um ato de cooperação entre o INPI e o CNJ, que foi feito acho que em 2021, e a gente teve recentemente um evento sobre cooperação IPI. Eu li lá o roteiro do evento, infelizmente eu não consegui vir, mas eu acho que valia um evento para a gente tentar alinhar e criar juízes de cooperação em IPI. Algo que possa reunir a Justiça Federal e a Justiça Estadual, de modo que resolva não só esse problema, mas também o problema do prazo da prevenção, que é outra coisa que causa muito sofrimento, porque se de um lado você amplia o prazo, você dá mais segurança jurídica, do outro você causa um transtorno enorme no ponto de vista das empresas envolvidas, seja pela falta de segurança jurídica de como eu posso agir, seja porque eu estou tendo o meu direito violado. Então, para qualquer lado é complexo. O ideal seria, primeiro, sim, Rodrigo, que todo mundo agisse de boa fé. E olha, estou ajuizando, Bernardo, as duas ações, mas é porque, veja só, STJ, o que você está fazendo comigo. Eu não sei nem como me comportar direito. Então, eu até entendo. Eu entendo, por um lado, a segurança do advogado em determinados casos de escolher uma via, mas eu entendo a pessoa de boa fé, com medo de dar o tiro no lugar errado, não saber exatamente o que fazer e acabar fazendo os dois, desde que isso seja devidamente informado, desde que seja devidamente esclarecido, desde que a boa-fé seja evidente. Então, vamos só partir da premissa que está todo mundo de boa-fé, mesmo o cara que faz os dois. E aí, penso que a única coisa que pode solucionar isso hoje em dia é a cooperação.
entre a Justiça Estadual e a Justiça Federal, e a gente está caminhando, a gente já tem o INPI com relacionamento próximo ali com o Poder Judiciário, a gente pode, inclusive, encontrar mecanismos de o INPI participar desses atos concertados, e a coisa fluir, obviamente, com as partes participando também ativamente, né? Não é? É que às vezes a gente começa a falar em cooperação entre juízes, parece que as partes estão lá, revelia, só Uhum. dançando na onda, mas tem Uhum. que ser uma coisa bem, bem contextualizada e com todo mundo participando, porque eu acho que, por qualquer ângulo que se observe, a gente pode reconhecer que há um problema sistêmico, que não é culpa nem do autor nem do réu. E deixa todo mundo que atua na área sempre numa posição de risco, de ter que virar para o cliente e falar: olha, eu acho que tem que ser a defesa, mas pode ser que Uhum. tenha que ser a ação. E aí, isso é uma coisa que tipo, a gente não deveria dedicar tanta energia. A Uhum. Uhum. gente, a gente nunca deveria dedicar tanta energia ao processo. Essa que é a verdade, sabe? A É gente tem que verdade. dedicar a perícia, o direito material, o processo não devia criar problema para a gente, e nessa hipótese tem criado, e é uma É. pena que seja assim. Então eu vou falar de um outro tema que o Rodrigo já até pincelou, né, que é a prejudicialidade externa. E eu gostaria também de ouvir, né, porque para mim, novamente, é sempre aquela parte, né, do tipo ponderar, equilibrar tanto o direito do réu quanto o direito do titular da patente, né, principalmente agora que você pensa que a patente é um direito temporário, tem um direito de exclusividade temporário, então se às vezes ficar esperando a conclusão, o desenrolar da ação, eventual ação de nulidade, e suspender a ação de infração enquanto se espera. Então, enquanto isso, se a gente pensar num cenário que às vezes não tem uma liminar, então o réu pode estar explorando aquela invenção livremente, e aí depois, quando declara-se que essa patente é nula, né, o julga improcedente a ação de nulidade, volta-se a discutir a ação de infração, que aí a gente espera que não tenha discussão de nulidade, mas sim apenas o mérito, se infringe ou não aquela patente. E às vezes, quando você pode ter, às vezes, uma sentença, que vai ter que passar por uma perícia, aí finalmente chega numa sentença dizendo que infringe, então não pode mais explorar. Mas às vezes a patente de bobeira já até expirou, então o titular da patente não conseguiu gozar da sua exclusividade, vai ter que ter um prêmio de consolação, que é no máximo perdas e danos, né, uma indenização. Uhum. Então é nessa linha, né? Como, Carol, vou começar. Dessa vez eu vou inverter, tá, Rodrigo? Como você pensa que deve ser aplicada a prejudicialidade externa entre ação de nulidade e ação de infração? Se teria algum momento em que ela deve ser aplicada e se deve ter um prazo, né? Como diz o 313, se eu não me engano, do CPC, que pode ser por um ano, ou pode ser, ou esse prazo de um ano tem que ser renovado a cada um ano. Pergunta Uhum. como instalar a ação de nulidade. Ah, então talvez eu possa já suspender, vamos seguir. Ou então Uhum. se instrui toda a ação de infração e aguarda-se apenas quando chega o momento de sentenciar, então aí sim que o processo deve ser suspenso, enquanto se Uhum. aguarda o desenrolar da ação de nulidade, enfim. São ideias e pensamentos que eu tive aqui, eu gostaria de ouvir a sua opinião. Carol, já jogo a bola para você. Então, acho que foram duas perguntas, no fim, sobre o mesmo problema, né? E acho que essa questão das confusões relacionadas à suspensão por prejudicialidade, principalmente ao prazo, momento, eu particularmente acho que, apesar do que decidiu o STJ, apesar do que decidiu a lei, talvez exista caso em que vale a pena suspender depois da sentença também. Então, é muito complexa a situação quando a gente tem uma situação em que o próprio sistema viabiliza essa insegurança jurídica e essa possibilidade de decisões contraditórias. Eu acho que, principalmente aqui, não tem resposta certa, porque está todo mundo meio perdido, essa que é a verdade. Perdido não por falta de estudo, de competência, perdido porque o sistema ele engasga. Uhum. E tem um comentário que eu faço sempre, principalmente para os meus alunos de especialização, sou professora da PUC-Rio, é que quando alguma coisa engasga, como isso, assim, começa a gerar entendimentos contraditórios, começa a gerar algumas decisões que a gente até se espanta às vezes, assim. Eu me espanto muito com coisas que eu vejo em decisões sobre PI envolvendo causa de pedido, e não é um espantamento de ai, o juiz está errado. Às vezes mas assim, não é só esse espantamento, é uma coisa
esse espantamento, esse espanto. É uma coisa que tem a ver com a própria necessidade que o juiz tem de tentar caminhar ali na tangente para não violar direito de um ou de outro. Então, a gente tem muitas liminares que acham que deveriam ser deferidas, que não são por conta da ação de nulidade, ou liminares que são deferidas e acabam fulminando o direito da parte, porque se a liminar ficar ativa, enfim, alguns anos já era, não tem mais o que fazer, mas tudo é no desespero de tentar encontrar uma solução para esse problema, que é um problema grave. E, principalmente, como se disse, como é um direito temporário, a situação fica 10 vezes pior, porque uma não concessão de uma medida imediata ou uma demora no curso do processo pode tornar toda a existência do processo inútil. Pensando da perspectiva do direito propriamente dito, se vai indenizar, se não vai, isso para mim é cala a boca. Sim, olha, eu, judiciário, sou inefetivo, então aqui não consegui resolver seu problema a tempo, toma uma indenização para você ficar feliz e minimizar o seu prejuízo. Mas, na verdade, eu estou passando um atestado de que eu não tenho condição de resolver esse tipo de problema. E eu acho que, nesse momento, não dá mais para ser assim, né? E a gente tem solução. De novo, acho que a cooperação aqui ela pode ser um instrumento muito efetivo, por exemplo, na perícia. Porque a perícia é problemática. Discussões que envolvem instrução são problemáticas. Por que eu não posso fazer essa prova conjunta? Independentemente de suspender o processo ou não, então vamos reunir, vamos fazer uma instrução conjunta, quando é pertinente, óbvio. Vamos tentar trazer quase uma reunião de processos que não seja formal, mas que seja prática. Sim, os processos estão caminhando lado a lado. Pode ser uma solução. Claro que não funciona para todo tipo de caso, eu tenho que avaliar a discussão, mas não dá para a gente apagar essa ideia da nossa mente, porque, na verdade, é a única coisa que a gente tem hoje até ter uma iniciativa legislativa para tentar ajustar isso aí, tentar, na verdade, que é algo que nem tem sido mais estudado assim no ambiente do processo civil. Como esses direitos, que são direitos imateriais, podem ser tutelados de uma forma mais eficiente. Esses direitos em que a própria urgência, seja de um ou de outro, né, do réu ou do autor, a própria urgência, ela faz parte do direito envolvido. Se não deferir agora, ou se deferir agora, não faz mais sentido para mim essa defesa. Vamos discutir dinheiro, mas às vezes eu nem quero dinheiro. Eu sei. Normalmente se quer dinheiro, mas às vezes não. Às vezes eu só quero proteger a minha propriedade imaterial e eu não consigo, em razão desses grandes gaps aí que a gente tem, que são muito problemáticos. E, de novo, é o processo trazendo obstáculos, empecilhos. Nem parece que eu sou processualista, né? É o processo trazendo obstáculos quase que intransponíveis para que os técnicos, para que os especialistas em direito material consigam resolver as situações que são graves e têm um grande impacto social, mercadológico. Então, não é só uma questão de grana. E a gente volta lá há muito tempo atrás, onde a gente pensa que grana resolve, ainda que seja como uma medida secundária, quando a gente sabe que não. Antes de continuar, só reforçar aqui aos participantes que tem um chat aqui. A gente tá doido para ouvir umas perguntas, comentários, se vocês tiverem, então sintam-se à vontade em comentar. E aqui, antes também de passar para o próximo tema, não sei se a Carol quer falar uma coisa, mas eu tenho algo que reforça bem o que a Carol falou dessa cooperação que tem que existir, né? E aqui eu tô tirando a camisa de advogado, botando a camisa de engenheiro, de patenteiro mesmo, né? Que é essa parte que de fato tem uma boa cooperação, porque às vezes, né, que é exatamente assim, quando a gente está se discutindo nulidade de patente, às vezes o titular da patente diz: não, minha patente protege apenas isso aqui para justamente fugir do estado da técnica das autoridades que poderiam transformar essa patente, anular essa patente, né? Dizer que essa patente é nula. Mas, em compensação, na hora da ação de infração, às vezes o titular da patente também diz: não, meu escopo de proteção é maior justamente para englobar o produto, a tecnologia do concorrente. E aí, então tem que ter essa cooperação justamente para isso, no final dos contos, para definir, que é o que tem muito também nos Estados Unidos, que tem uma etapa do processo que é assim: vamos lá, vamos discutir o que essa patente protege.
E aí depois a gente discute se infringe e se essa patente é nula, né? Então tem que ter essa cooperação, porque tem que ter as duas, senão daqui a pouco a patente é válida, mas com um escopo desse tamanho, daqui a pouco tem infração com um escopo desse tamanhão. Então acho que tá muito em linha do que a Carol falou, dessa necessidade de cooperação, tanto no mérito também, né? Uhum. Das duas discussões de infração e de nulidade. Bobear, se a gente esgarçar muito, de repente até um julgamento conjunto a gente pode pensar. Estou Sim. esgarçando muito, assim, estou divagando. Mas talvez seja o caso até da gente ter um julgamento conjunto. Ei, vamos sentar aqui, vamos É. conversar. A gente sabe que tem muita coisa envolvida, tem no último ponto lá alguma vaidade, o poder, justiça federal, justiça estadual, mas assim, se a gente criar uma cultura cooperativa, até a valoração da prova, não só a produção, que a professora Thais Pascoal defende tão bem, consertada, mas a própria valoração consertada, para a gente evitar esse tipo de dança aí daquilo que é ou não protegido e evitar decisões contraditórias, que eu acho que, Sim. no fim das contas, por mais que a gente ganhe sendo contraditória, a gente vai ganhar de um lado, vai perder no outro, mas amanhã vem uma rescisória. Então, acho que interessa para todo mundo que a coisa seja igualitária, para o bem ou para o mal, né? Posso mudar, ou Rodrigo ou Carol, vocês têm mais alguma coisa? Muda. Não, muda, Não. senão não vai dar tempo. E o É, tema final enfim, acho que a pergunta, o elemento final, o tema da discussão é um tema duro. exatamente, que é a causa de pedir, né, em ações de nulidades, né, que a gente sabe, né? A causa de pedir delimita o objeto do litígio, né? Então todo mundo isso já sabe. Aí é sempre aquela controvérsia com a gente pensa em ação de nulidade de patente, né? Porque eu acho que sempre falta, novamente agora estou pensando no patenteiro, mais patenteiro do que o advogado. Quando se pede a nulidade de uma patente, não se pede a nulidade porque viola o artigo 11 da LPI, né? Que é a patente, que é a invenção protegida não apresenta novidade. Sim, esse é o argumento. Mas não apresenta novidade porque existe um determinado documento, uma determinada anterioridade que antecipa todas as características daquela invenção. Então, a causa de pedir está formada por toda essa parte. O documento, que é fundamental, que é o coração desse pedido de nulidade, né? E que fundamenta o pedido para anular essa patente. E aí vem aquela parte, né? Quando você pensa na atuação do perito, porque ao mesmo tempo o CPC autoriza o perito a procurar novos documentos para elucidar a controvérsia. E aí vem essa dúvida. O perito, né? Ele está autorizado a buscar outras anterioridades para verificar se aquela tecnologia não apresenta novidade ou atividade inventiva, enfim, os dois requisitos, ou ele não, ele está limitado. Se a parte falou que não tem novidade e atividade inventiva frente às anterioridades 1, 2 e 3, o perito tem que apenas analisar essas 1, 2 e 3, ou ele pode pegar, vou analisar 1, 2 e 3, deixa eu dar aqui uma olhadinha, fazer uma pesquisa no Estadotec para ver se tem algum outro documento que, porventura, anteciparia essa tecnologia protegida. Carol, posso jogar para você essa? Começar? Deixa eu fazer dois comentários de ordem teórica que talvez ajude bem a todo mundo que está assistindo e a gente, pelo menos me ajuda bastante, a conseguir delimitar a causa de pedir, porque eu acho que esse é um problema prévio. A delimitação da causa de pedir é muito complexa. Estudar a causa de pedir na faculdade, qual é a próxima, qual é a remota, já era complexo. E o professor Barbosa Moreira tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, olha, dizer o que é a causa de pedir, que obviamente ilumina o pedido para formarem juntos o objeto litigioso, dizer o que é a causa de pedir é responder a seguinte pergunta: por que a parte está pedindo o que está pedindo? E a professora Tereza Rudalvinha, e puxando bem a sardinha para o lado da minha sócia, ela tem uma maneira de enxergar causa de pedir que eu acho que facilita muito, porque ela é muito prática, ela sempre tem o olhar da advocacia. E ela, diferente da maioria da doutrina, ela fala: olha, causa de pedir próxima e remota é o seguinte: a causa de pedir remota é o direito, a próxima é a violação. Ou seja, a violação que eu indico para pedir o que eu estou pedindo, ela é a causa de pedir. E essa violação tem que ser delimitada. Não pode ser algo absolutamente genérico, mesmo que se trate de um direito como o direito de propriedade industrial. Eu tenho que dizer violou e violou como? Me diz o como, me diz por que você está vindo.
E isso vai ser o objeto litigioso. E o perito, evidentemente, não pode fugir do objeto litigioso. E é claro, assim, a gente sabe que o perito ele não tem capacidade técnica para saber o que é a causa de pedir. Muitas vezes nem nós temos, né? Tão intrincada que é a coisa. O perito está no papel dele. Ele vai pedir o documento, ele pode falar o que ele quiser, do ponto de vista técnico. Mas cabe ao juiz e cabe às partes controlarem isso. O perito não pode se exceder aquilo que é o objeto da perícia. E o objeto da perícia tem que ser necessariamente relacionado aos fatos relevantes indicados que integram a causa de pedido. E aí eu tenho que fazer um papel. Qual é o fato relevante? É esse documento violou por causa disso exatamente? Não importa o que mais o perito encontre. O limite da atuação dele e aquilo que deve ser considerado, que não excede, porque tudo que excede é inadmissível. Tudo que excede é inadmissível. Então, tudo aquilo que tem que ser considerado é só o que é indicado como fato relevante. E quando o autor aponta esse fato relevante, ele cria uma vinculação à regra de congruência. Porque o juiz ele não é preso só pelo pedido, ele é preso pelo pedido iluminado pela causa de pedir. E por que isso? Tem um sentido. Desculpa. Porque esse é o contraditório que eu exerço. Não importa se depois, lá na perícia ampliou. Eu, Carolina, acho que por mais que se esteja tentando desenvolver uma quebra da estabilidade da demanda, isso talvez faça sentido em processos estruturais, talvez faça sentido em ações civis públicas. Aqui não dá. Ele que entre com outra ação. O perito achou um documento que me daria outra causa de pedir, ele que entre com uma outra ação. Não dá para a gente dançar com a estabilidade do processo, porque quando a gente faz isso, a gente avança sobre o contraditório. E a minha preocupação maior é essa. Eu nem sou contra todo mundo concordar em ampliar. Autor e réu, não, vamos ampliar a efetividade, mas tirando essa hipótese de expressa concordância com uma ampliação por negócio jurídico processual, que, por sinal, pode até vir a ser considerado ilegal e nulo diante da necessidade de eu ter essa estabilidade da demanda até a decisão de saneamento e organização do processo, ou seja, nem depois disso eu poderia, mas eu acho que as partes podem alinhar isso com o magistrado, mas o fato é que sem esse alinhamento, qualquer coisa diferente, mesmo, eu permiti que ele falasse sobre a perícia, isso não é suficiente para sanar um problema de contraditório. Porque a minha defesa, eu apresentei e eu criei todos os meus argumentos e eu geri os meus riscos, porque o que está no processo não é só o que eu fiz. A gente sabe disso, Bernardo. O que a gente coloca no processo, ele vem depois de muita análise de risco, de muito trabalho extra-autos, de muita requisição de auxílio de técnicos, de especialistas, de muitas reuniões, e tudo isso é construído, a defesa ela é construída à luz da petição inicial. E isso não pode ser transmutado no curso do processo, como se não tivesse a relevância que tem. Então, acho que o perito, eu até entendo que o perito não saiba o que está fazendo. Até entendo que é possível, do ponto de vista prático, que ele acabe avançando sobre matéria que não é pertinente, mas cabe ao juiz, como controller do processo, e claro, cabe às partes colocarem as coisas no eixo, de modo que esse excesso não seja considerado, seja mais considerado como inadmissível. Acho que é isso, assim. Não sei se eu me perdi, mas acho que é um pouco isso. E eu acho que no ponto que a Carol falou, né, de que o perito não sabe, eu só fiquei pensando o seguinte, tem uma etapa que às vezes a gente não presta tanta atenção como deveria, que é a saneadora, né? Talvez usar bastante a ajuda da saneadora. Excelência, diga bem claro aqui quais são as anterioridades que o perito pode considerar, deve considerar, justamente para evitar um cenário em que quando se sai o laudo é que o perito traz uma anterioridade já com uma opinião formada, com aquela anterioridade que, segundo ele, anula a patente, e aí você fala, mas tudo bem, você tem um contraditório, você pode conversar com o perito, apresentar, mas a gente sabe que já começa o jogo perdendo de 3-0, né? Que o perito já citou aquele documento, já formou convicção, mudar é ladeira acima, bem íngreme para conseguir fazer, né? E não adianta, enviesa o juiz. É. Enviesa o juiz, porque o juiz vai ver aquilo ali, mesmo
com relação àquilo que não tem nulidade, ele já vai olhar de outra maneira, ele já está maculado, sabe? E aí eu acho que são dois pontos importantíssimos. Primeiro, o prazo tem que ser compatível com a complexidade da matéria, e eu ainda não vi um prazo de defesa ampliado, tá, Rodrigo? Na minha prática, eu ainda não tive essa felicidade. Eu vi em 10 dias, um caso que era, nossa senhora. Que não é nada, né? Não é nada. Que não é nada. E essa questão do enviesamento também é tema para a gente conversar em outro momento, que a gente já vai chegando numa situação abstrata, mas é uma situação abstrata que é muito importante para a gente pensar do quanto essa perícia em PI ela enviesa o magistrado. Então, a gente já sabe que há praticamente uma tarifação não formal e não legal de prova em matéria de PI. Sim, o STJ vive dizendo que a perícia tem um valor a mais, né? Praticamente é isso que se fala. E aí a gente tem esse outro problema. Se o perito se excede, se o perito foge um pouco do escopo até da técnica dele, até que ponto isso não compromete toda a perícia? Assim, dúvidas, né? Eu estou soltando dúvidas. A gente tem que anular a perícia toda, vai anular uma parte. Até que ponto esse comprometimento da perícia por enviesar o magistrado, ele não tem que ser observado com outros olhos, mas aí é outra história. Mas o fato é que perícia em matéria de PI, a gente tem que olhar com olhos diferentes do que a gente vê em todo o resto. Isso Com certeza. É um ponto que não tem sido visto pelos processualistas, então é outra coisa que a gente tem que ficar bastante de olho. E tem uma outra coisa, a professora Carmen Vasques tem um livro sobre perícia, uma das maiores especialistas no assunto. Ela fala que o perito nada mais ele é quase como uma testemunha daquilo que ele estudou. O que não significa dizer, e a importância do método está aí, o que não significa dizer que amanhã aquilo que ele estudou, ou que hoje mesmo aquilo que ele estudou não esteja de acordo com a realidade da ciência. Então, o apontamento do método é até importante para a gente verificar em que medida eu tenho correção, primeiro, se ele aplicou o método adequadamente, segundo, se aquele método ele é acolhido pelos especialistas. São duas coisas diferentes. O método que tem que ser aplicado é esse mesmo? E aí vou dar uma dica para vocês procurarem depois, quem está assistindo no Google, a história das crianças sacudidas, né? Que a ciência identificou, os peritos identificaram que as mães mataram as crianças com a síndrome do saculejo. Muitas mães foram condenadas pelo homicídio dos filhos, quando na verdade se descobriu que era uma síndrome depois de um tempo. Então, o que a professora Carmen fala é que o perito ele dá um depoimento. E a gente não pode pensar que a ciência não evolui ou que não há erro nisso que está acontecendo. A gente tem que observar, não é só uma questão de jogo, de assistente técnico, não. O cientista ele é sujeito a erro. O cientista em sentido amplo, né? E isso tem que poder ser avaliado. E até um dos requisitos de patentabilidade é a atividade inventiva, que é subjetivo, né? Aquilo que é óbvio ou não para um técnico no assunto. Novidade ainda é meio preto no branco, né? Você compara as características da invenção com um documento de estado da técnica. Mas mesmo assim, algumas vezes tem uma interpretação jurídica, né? Digamos assim, mas a atividade inventiva é totalmente subjetiva. Não? Então, o juiz de fato Isso fica claro, eu estou vendendo minha sardinha, eu fiz um estudo sobre perícia em análise de obras de arte. E a perícia se mostra, e aí num contexto mundial, o meio menos eficiente, praticamente, para definir se uma obra de arte é verdadeira ou não. Porque tem perito que o subjetivismo é tão grande que a coisa atingiu um cenário do perito falar: eu desmaio, eu sei que a obra é verdadeira, eu vejo um Caravaggio verdadeiro, eu desmaio. Então, essa é a técnica dele. O que é uma maneira muito esgarçada de você ver um problema que... Eu sou de humanas, então eu não posso falar de exatas, mas deve haver em praticamente todas as ciências, de
da gente encontrar algum, claro, não, eu desmaiei, ou um outro perito, tem uma professora americana da Universidade de Nova York que fez um estudo, entrevistou peritos. Ai, o meu braço treme, ai, eu fico tonto. Quer dizer, esse subjetivismo deve ter em todas as áreas, não de exatas, né? E isso a gente tem que ficar de olho para parar de aplicar cegamente, porque como a gente não entende, eu assumo, assim, a gente não entende, a gente nem lê com amor o laudo pericial, porque a gente não tem condição de contrapor. Gente, eu, Carolina, ou um magistrado que não tem formação em engenharia, e isso é uma coisa que a gente tem que começar a ver com mais cuidado. A obra da professora Carmen Vasques fica aí de dica para quem não conhece, é muito boa nesse sentido. Ela traz vários exemplos em que, inclusive, o método foi refutado depois. E aí, o que eu faço com esses processos? Em que eu tenho o método posteriormente refutado. Acho que a gente tem que ficar de olho muito aberto, principalmente em matéria de PI, que a perícia ela assume um status, pelo menos na prática, quase que invencível, né?